E aqui concluímos mais uma etapa da nossa série sobre a ISO 9001, da fase de planejamento, falando agora sobre o requisito 6.3 para fechar o item 6 da norma. Então, muito importante entender sobre o controle de mudanças, que é o que vamos trabalhar na aula de hoje. Então, vem comigo! Nosso curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3Ens. Eu sou Tom Trindade, saiba que é uma grande alegria ter você aqui no canal com a gente. Claro, todos os que estão aqui são muito bem-vindos, principalmente você que está interessado em conhecer e saber sobre a ISO 9001 e está aqui engajado na nossa série. E se está chegando agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar aqui o sininho de notificações para que você seja aí sinalizado de um novo vídeo, de um novo capítulo da nossa série sobre a ISO 9001 ou sobre um outro tema aqui sobre sistema de gestão da qualidade, gestão em geral, enfim, diversos outros temas que temos aqui no nosso canal e que você pode mergulhar e conhecer. Sobre a nossa série sobre a ISO 9001, chegamos agora no item 6.3. Estamos trabalhando o item 6 da norma, que fala sobre planejamento. Já passamos no 6.1, 6.2 e chegamos agora na fase de planejamento de mudanças. O famoso controle de mudanças que traz para nós aí controles, entendimentos, pontos-chave que precisam ser trabalhados no sistema de gestão da qualidade sob o olhar da ISO 9001. Então, no requisito 6.3 diz para nós o seguinte: quando a organização determina a necessidade de mudanças, então quando ela determina a necessidade de mudanças no seu sistema de gestão da qualidade, essas mudanças devem ser realizadas de uma maneira planejada, tá? Então aqui isso já é um ponto-chave, e sistemática, conforme vai nos dizer o item 4.4, que vai falar sobre o que é o sistema de gestão da qualidade e o que precisa ter no sistema de gestão da qualidade. Logo, se eu estou alterando, modificando algo que está narrado para nós lá no item 4.4, esse item, essa mudança precisa ser planejada de uma forma sistemática. Quando fala planejada, ela está dizendo que eu preciso ter um plano para isso. Eu não posso simplesmente chegar, mudar, transformar o meu setor, transformar o meu layout, mudar um procedimento sem pensar no impacto que isso vai ter. Também nisso faz parte entender quando ela começa, quando ela termina. Também planejar significa saber quais são os responsáveis, quais são os recursos, qual é o prazo, qual é a metodologia que eu vou utilizar, se tem riscos ou não no meu processo. Ou seja, tudo que nós falamos nos requisitos até aqui precisa ser levado em consideração quando fazemos uma mudança que impacta no sistema de gestão da qualidade e que tem relação com o item 4.4. Vamos entender então um pouquinho mais. Diz então, a organização deve, ou seja, uma obrigatoriedade da organização, considerar o que vai nos dizer aqui o item A, B, C e D. O que diz o item A para nós? Deve considerar o propósito, vou até destacar aqui numa outra cor, porque isso aqui é importante, o propósito das mudanças e suas potenciais consequências. Ou seja, se a minha mudança tem impacto significativo no meu sistema de gestão da qualidade, se ela está interferindo em um dos itens do requisito 4.4, eu preciso entender o propósito da mudança, ou seja, por que eu estou mudando? Qual é o objetivo da minha mudança? É para trazer um ganho? É para reduzir desperdício? É para aumentar a produtividade? Então, sempre a minha mudança ela precisa estar voltada à melhoria contínua, que é o foco da ISO 9001. Mas essa melhoria está pautada em quê? Produtividade, pessoas, diminuir desperdícios, eficiência nos recursos, na utilização de matéria-prima, melhoria de qualidade. Qual é o propósito? Tem que ficar claro na mudança, tá? E também entender os potenciais riscos, as potenciais consequências. Toda mudança tem risco. Não existe mudança sem risco. A diferença é, o risco é significativo ou não? E aí nós voltamos lá para os itens que nós falamos aqui no 6.1 e 6.2
sobre avaliar riscos e oportunidades. Se você não viu ainda, visita aqui então pelo tagzinho para que você entenda nessas aulas o que quer dizer então avaliar riscos e oportunidades. Tem que ser avaliado. Qual é a consequência? Eu vou ganhar nisso, mas eu posso perder em quê? Eu posso estar gerando novos riscos aos meus processos que não estavam presentes quando elas estavam no formato anterior? Tem que ser avaliado. E se tem risco, o risco ele pode ser controlado ou não? É um risco que eu preciso assumir ou não? Então, não dá para mudar sem considerar propósito e potenciais consequências que o risco pode me trazer, que a mudança pode me trazer. No item B diz o seguinte: deve ser considerado a integridade do sistema de gestão da qualidade. Quando fala considerar a integridade, essa mudança ainda me permite trabalhar, me permite produzir, permite prestar um serviço sem comprometer a qualidade e a satisfação do cliente? Essa é a principal pergunta que deve ser respondida quando temos uma mudança para ser feita. A integridade é o principal da ISO 9001, qualidade de produto e serviço e a satisfação do cliente. Se o que eu mudo pode afetar a qualidade do produto, pode afetar a qualidade do meu serviço oferecido ou afetar a satisfação do cliente, eu preciso repensar. Eu preciso, de repente, fazer a mudança, mas pensar em algo a mais que vai monitorar e que vai entregar com qualidade o meu produto, o meu serviço e manter ou aumentar a satisfação do meu cliente. Integridade é isso, trazer a mudança sem afetar outros processos, fazer a mudança sem afetar o meu cliente interno e o meu cliente externo, e também o meu fornecedor interno e o meu fornecedor externo. Tem que se pensar nessas vertentes. No item C, diz que deve ser considerado a disponibilidade de recursos para mudanças. Vamos supor que a minha mudança é uma mudança de layout. E essa mudança de layout vai mexer no fluxo do meu processo. Então eu preciso alocar uma máquina, alocar uma mesa. E o que eu preciso de recurso? Preciso de um carrinho, preciso alugar um caminhão para mudar a minha máquina, eu preciso de uma ponte rolante, eu preciso de um carrinho paleteiro, eu preciso de eletricista para instalar a máquina, eu preciso de alguém que vai, algo especialista, alguém para reprogramar o CLP, enfim, recursos, o que eu preciso? Pessoas especializadas, preciso de um engenheiro para repensar o layout, preciso de alguém para pensar na NR12, que aí é a mudança da minha máquina, quanta coisa pode estar envolvida aí no nosso processo. Até mesmo, muitas vezes, legislações, né? Dependendo do meu ramo de trabalho, dependendo do que eu estou implementando ou retirando do meu processo, eu preciso entender, então, se eu preciso de novos recursos e que, de fato, a minha mudança eu vou começar a fazer e eu vou terminá-la conforme planejado. E talvez a falta de recurso pode impactar de forma negativa, atrasando o meu processo por algo que eu não previ. Por isso que ela tem que ser planejada, né? Procurar entender todas as vertentes de recursos, de mão de obra, de maquinário, de legislação. Tudo isso é importante entender na mudança. E por fim, o item D diz que deve ser considerado a alocação ou realocação de responsabilidade ou autoridades no meu processo. Quando falando de responsabilidade, estamos falando de quem responde pelo processo. Quem tem a responsabilidade por tal atividade, por tal processo, por tal área, por tal situação. Ou seja, geralmente o gestor, ele tem responsabilidade por. E quando falamos de autoridade, estamos falando daquele que tem autorização para fazer tal coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho autorização para inspecionar uma peça e dizer se ela está ok ou não. Então, eu tenho autoridade. Porém, eu não sou responsável por ela. Quem é o responsável por ela, por exemplo, é o gestor da qualidade, no qual assume caso tenha algum erro, caso eu tenha, por exemplo, liberado uma peça não conforme. Agora, se eu sou a pessoa que inspeciono e que também eu sou responsável caso tenha algum problema, então, por aquele processo, eu tenho autoridade e tenho responsabilidade. Porém, para o processo, eu posso ter só autoridade e não ter responsabilidade, conforme expliquei aqui. Isso, então, tem que ser verificado quando você faz a mudança. Então, de repente, você está mudando exatamente a responsabilidade de quem faz uma inspeção.
Tá, nisso então você está realocando a autoridade ou a responsabilidade. E isso tem que ser levado em consideração na minha mudança em fazer parte do planejamento. Então, veja aqui que o requisito em si, ele não fala de que tem que ter um procedimento escrito para isso. Interessante, porque talvez você tenha um procedimento e não é que você está errado, talvez você faz isso porque é a melhor forma de garantir o padrão de planejamento. Tudo bem. Você pode fazer tudo isso através de uma planilha de controle, que tem lá suas vertentes, que tem lá as suas necessidades, que vai trazer de forma planejada o entendimento desses 4 requisitos A, B, C e D. Isso é o que tem que ser considerado, independente de estar num procedimento ou não. Pode estar numa planilha, pode estar numa outra forma de controle, pode estar num programa, pode estar num Kanban, pode estar num Trello, pode estar, enfim, em diversas ferramentas que temos hoje para controlar etapas, controlar fases, colocar responsabilidades, colocar prazos, colocar aí riscos que vamos encontrar. Então, a forma de controlar fica a critério da empresa. E se vai registrar a atividade, isso deve estar dizendo, por exemplo, lá no meu documento que eu posso ter sobre controle de documentos e registro, e lá determinar o que deve ser registrado num procedimento, numa atividade de controle de mudanças. Então, é isso que a norma traz para nós no item 6.3, né? A necessidade de planejar as mudanças para que isso não gere impacto no meu sistema de gestão da qualidade, de forma a comprometer, né, os requisitos que estão ali citados no item 4.4 da norma ISO 9001. Então, é isso que temos nessa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para você o conceito do controle de mudança, do planejamento de mudanças e que você possa aqui também deixar nos comentários se ficou aí alguma dúvida para você ou também se você tem algo a complementar, algo a perguntar, fique à vontade porque todos os comentários são respondidos aqui no nosso canal e saiba que fazemos isso com muita alegria. Então, agradeço a sua participação, não esqueça de deixar aí o teu like, a tua curtida, que é muito importante para nós, para sabermos se você está gostando da nossa metodologia de ensino e estamos à disposição para te auxiliar. Nos vemos então na próxima aula, seguindo a ISO 9001 e até breve.